completamente habitual, porque não gostava nada de vir cá e falar do princípio da dignidade da pessoa humana na perspectiva judaico-cristã, na perspectiva ocidental, e é aquela que nós infelizmente cada vez mais reproduzimos aqui nas faculdades de Direito, isto é, olhar para a pessoa humana, olhar para a dignidade da pessoa humana, repito, uma perspectiva judaico-cristã, que é aquela que funda quase e sempre a abordagem da dignidade da pessoa humana ocidental. O que é que eu quero dizer com isto? É que um ponto comum é este. A pessoa humana tem um valor próprio, uma dimensão normativa específica. Está base em primeiro lugar um princípio antrópico ou pessimocêntrico, isto é, muito inerente e muito ligado aos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana também está ligada necessariamente ao princípio da igualdade e, ou também dizer-se, em termos genéricos, que a dignidade da pessoa humana ergue-se como um espelho da identidade da pessoa contra a armazenagem e tratamento de informações e dados, contra a criação, desenvolvimento e utilização de tecnologias. Nesta perspectiva, a constitucionalização da pessoa e o alargamento do âmbito normativo dos direitos fundamentais significa um avanço civilizacional. A dignidade da pessoa humana em sede de sua configuração constitucional é também esse um avanço, e repito, civilizacional. A nossa Constituição diz logo no artigo 1º que o Estado angolano funda-se ou baseia-se no princípio da dignidade da pessoa humana. Mais à frente, no artigo 7º, volta a tratar da dignidade da pessoa humana, mas para dizer que o costume é válido, é reconhecido, é aceito, desde que não contrarie o princípio da dignidade da pessoa humana. Todos nós sabemos que a Constituição, enquanto norma supraordenadora, confere ao ser uma unidade de sentido, de valor, de concordância prática ao sistema de direitos fundamentais e assenta sempre ou inspira-se na unidade, na dignidade da pessoa humana, ou seja, como diz o próprio artigo da nossa intervenção, na concepção que faz da pessoa humana o fundamento e o fim da sociedade e do Estado. É assim que a nossa Constituição trata o princípio, se quisermos, da dignidade da pessoa humana. Não vou abrir aqui um parênteses para diferenciar o princípio da dignidade da pessoa humana que tem a nossa Constituição com uma perspectiva mais que seria de dignidade humana, para não entrar no grande problema mais de direito civil, de proteção jurídica ou não dos nascidos, etc. Vamos mesmo ficar no dito sujeito de dignidade da pessoa humana. A Constituição angolana, ao acolher o princípio da dignidade, no fundo está a rejeitar as famosas concepções transpessoalistas de Estado, de nação, onde os fins do Estado, quando temos concepções transpersonalistas, adquirem substantividade própria, com sacrifício, se necessário, aos valores específicos e inalienáveis da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é, por isso, um valor autónomo, específico, inerente à sua simples humanidade. A dignidade da pessoa humana, como disse, fundamenta e confere unidade não apenas aos direitos fundamentais, direitos pessoais, direitos sociais, passando pelos direitos trabalhadores, mas também a organização económica, numa só palavra. Tem um referente constitucional unificador de todo o ordenamento jurídico. Diria mais, que
princípio da dignidade da pessoa humana funciona como um limite da atuação do próprio poder político e do Estado. O princípio da unidade, da dignidade da pessoa humana, remete ainda para a ideia de comunidade constitucional inclusiva, pautada pelo multiculturalismo multivivencial, que mais à frente voltarei eu, a propósito da multiculturalidade que deve também emanar do princípio da dignidade da pessoa humana, quando queremos interpretar de forma sistémica o artigo 7º e o artigo 1º da nossa Constituição. Eu diria que a dignidade da pessoa humana constitui, até o princípio psicológico, um não prévio, a pré-condição metalegal e metaconstitucional, mas não necessariamente sob a concepção metafísica de legitimação da República, visto que assenta o reconhecimento e outorga dos direitos humanos que se enquadram na iminente dignidade da pessoa humana. Mas também é verdade que esta perspectiva, esta constante antropológica do princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento das relações entre poderes e membros da comunidade, deve ser considerado um mega princípio, um princípio, diria, chave, ou o princípio dos princípios que a nossa Constituição tem. O que é verdade é que devemos procurar compreender e prescrutar o sentido da dignidade da pessoa humana na nossa Constituição. Porque é que, como iniciei a minha intervenção, porque é que dizia que abandonamos, ou não queremos vir aqui tratar uma perspectiva judaico-cristã que fundamenta o princípio da dignidade da pessoa humana em todos os manuais que a maioria das pessoas aqui estudaram. Os manuais sejam portugueses, franceses, e sobretudo portugueses que entendem estudo e escrevem muito sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, porque o receio é este, ou a armadilha é este. É que a narrativa legalista e positivista da dignidade da pessoa humana pode, normalmente produz este resultado, de limitar e restringir o princípio da dignidade da pessoa humana e não lhe conferir, como veremos que irei tratar mais à frente, não conferir o caráter aberto, o caráter principiológico, e que, em alguns casos concretos que nós já tivemos em Paulo, sobretudo casos jurisprudenciais, deveriam ter sido seguidos. Porque o princípio da dignidade da pessoa humana tem que ser tratado numa perspectiva, numa condição multicultural, multivivencial, numa perspectiva, eu diria, de pluralismo jurídico. Tenho que sair. Porque se não for, se não utilizarmos o pluralismo jurídico como ferramenta analítica e metodológica para apreciarmos, estudarmos o princípio da dignidade da pessoa humana, seguramente, como aconteceu em pelo menos 2 casos jurisprudenciais em Paulo, Mas ouve, pega tudo essa entrevista, eu volto daqui a pouco, vou rápido assim para. em que pura e simplesmente pode-se concluir, eu vou lhe adiantar, o raciocínio jurídico dos juízes que tiveram a tomar aquelas decisões são completamente contrários ao que dispõe a Constituição. A meu ver, não é o metodológico de partida conduzido ao tipo de sentença ou ao tipo de decisão judicial que temos. Justamente porque foi feita uma leitura da dignidade da pessoa humana naquela perspectiva ocidental e não nessa perspectiva, eu diria, pluralista, em que também deve, num país como o nosso, que aceita o pluralismo jurídico, deve ser analisado o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu diria que um bem jurídico cuja conceptualização é vectorial, para a análise do conceito de pessoa humana, nós temos, repito, partir desta perspectiva mais controlada. Porque reparem, a perspectiva, eu diria,
africana. Eu sintetizei aqui algumas perspectivas africanas, mas também no princípio da dignidade humana. Por exemplo, no Oeste africano, o autor diz mais ou menos o seguinte: os indivíduos têm os seguintes atributos: corpo, alma e personalidade. A sua individualidade resulta desse elemento emocional. Na Nigéria e no Congo, onde estão no Yoruba, são compostos por corpo, coração biológico e emocional. No Este e Sul, as três principais concepções da pessoa humana, a tese da força vital, segundo a qual os seres são forças vitais. O ser humano, além de ser força vital, é dotado de razão e inteligência e vontade que os distinguem dos outros seres. A tese comunitária postula uma subordinação ontológica, isto é, ser, a biologia e a ancestralidade. O indivíduo é porque existe na coletividade. E a tese do Shadow, na qual o ser humano é um animal completo e um ser inteligente e emocional, dotado de razão e coração. Eu trago isto aqui para dizer o seguinte: e aqui está a diferença entre a concepção da pessoa humana e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana no direito africano, no pluralismo africano e na perspectiva ocidental. É que, sobretudo, se partimos de uma perspectiva de filosofia muito que alicerça todo o pensamento filosófico e até mesmo jurídico africano, primeiro está o indivíduo existe porque a coletividade existe. Enquanto que na filosofia ocidental, primeiro o indivíduo e depois a coletividade. Isto altera os dados metodológicos, epistemológicos e análise do direito africano e do direito ocidental. E, naturalmente, se nos repercute também quando estamos a falar do princípio da dignidade da pessoa humana. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez mais nós temos que problematizar, enquadrar, do ponto de vista jurídico-filosófico, o princípio da dignidade da pessoa humana na nossa Constituição, até para estar mais de acordo com a Carta Africana dos Direitos do Homem, que, ao contrário da Carta Europeia dos Direitos do Homem, é a Carta do Direito dos povos, do homem e dos povos. Lá na Europa não acrescentaram os povos, e aqui está, digamos, uma diferença profunda. Com isto, vamos fazer como dizem mesmo para reduzir algumas palavras, eu queria dizer o seguinte: será que a nossa Constituição acolhe uma perspectiva europeia ou uma perspectiva africana? Esta é a coisa que discutir em termos de dignidade da pessoa humana. Eu não tenho dúvidas, sobretudo quando se interpreta o artigo 7º da Constituição, que a Constituição angolana tem também em si a perspectiva africana. O problema que se coloca é: haverá alguma incoerência normativa entre a perspectiva africana e a perspectiva ocidental, considerando que o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio metaconstitucional, ou se quisermos, está acima de todos os outros princípios? Haverá alguma incoerência entre eles? A minha resposta, simples, imediata e curta, para eu gostaria de desenvolver é a seguinte: é que não se trata de nenhuma incoerência normativa. O que deve acontecer é procurarmos uma acomodação mútua dos vários valores e olharmos para o princípio da dignidade da pessoa humana como um princípio jurídico aberto, não fechado, e que permita, digamos, a acomodação de todos estes valores, sejam africanos, sejam universais, sejam ocidentais, nesta categoria jurídica de dignidade da pessoa humana. E isto tem efeitos práticos. Quais são os efeitos práticos? E aí, digamos,
de matéria penal remete para a tese da doutora Maria Sebastião, onde se poderá ver qual a relevância jurídico-criminal do princípio da dignidade da pessoa humana e porque que eu considero o nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal uma herança colonial e a continuação do colonialismo jurídico, justamente porque não tem o diálogo cultural ou intercultural que devia ter e tipifica crimes, alguns casos, diria, por exemplo, como se diz, mutilação genital, tipifica de uma maneira que se esquece um pouco da nossa realidade. E eu termino dizendo o seguinte, em termos de efeitos práticos, que acabei de dizer, depois eu termino, doutor. Será que um homem, de segundo, uma mulher, de segundo direito da sua área, eles escolheram uma religião oponente, que são as mulheres que têm direito a ter mais do que um homem, será que, se alguém invocar o seu direito de escolher para ter 3 mulheres, viola a dignidade da pessoa humana? Com isto termino e deixo a vossa opinião.